Bora, bora, galera aí do YouTube. Vamos falar um pouco aqui sobre percepção, demanda, conversão, lucro e escala, né? Na sigla PDCLE, né? Ou pode crer, né? Isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma estrutura fundamental quando a gente fala em comunicação, percepção, demanda, ou seja, lucratividade para dentro da sua operação, principalmente quando a gente fala em mercado digital, principalmente para quem vende serviço, produto. Isso aqui é a mesma coisa que a gente aplica para pequenas empresas, grandes empresas, não importa qualquer tipo de nicho, tá? Onde que eu errei muito no começo, né, quando eu estava montando aqui minha estrutura dentro da minha agência, é que quando eu fui entender esse funil, foi onde realmente eu comecei a ter mais lucratividade aqui dentro da minha operação. Por quê? Porque se a gente tem que seguir todas essas etapas de percepção, demanda, conversão, lucro, escala, muita gente erra nisso daqui. E eu só fui começar a entender como é que funcionava esse jogo, né, de realmente trazer uma lucratividade, ter previsibilidade aí nos ganhos, né, do que a gente vende, quando eu segui a primeira etapa que nada mais é desse funil. Onde que as pessoas erram aqui, tá, pessoal? Muita gente tenta criar demanda sem antes gerar uma percepção. Isso daqui foi o que eu fiz durante muito tempo aqui dentro da minha empresa, tá? Eu tentava gerar demanda sem antes ter criado uma percepção. E tem muita pessoa também que quer ter conversão, mas sem antes também gerar essa demanda. Ou seja, vocês percebem aqui que é uma escala de 1 a 5? Ou seja, isso daqui é o que tem que acontecer dentro da sua operação, muito antes de você tentar investir dinheiro aí dentro do marketing digital, porque senão você vai jogar dinheiro fora. Você vai tentar criar demanda sem percepção, você vai tentar ter conversão sem demanda, você vai tentar ter lucro sem entender como é que funciona a estrutura de conversão. Então essa aqui é a primeira etapa inicial quando a gente fala dentro desse mercado digital aqui, tá? Eu estou olhando aqui para o meu notebook, né? Porque o meu OBS Studio tá aqui, então por isso toda hora eu olho para ver se está tudo bem aqui com a gravação, mas vamos embora, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala em percepção, percepção nada mais é do que como a sua empresa ela é vista dentro do mercado. Cara, imagina que sua empresa é uma pessoa, né? Seja você homem ou mulher. A sua empresa é uma pessoa, você está ali numa festa e de repente você vê a sua empresa ali como pessoa. Como que você enxerga? Aquilo ali te atrai, é interessante, não é? Está invisível, está muito chamativo? Como é que está essa percepção? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tudo começa pela a percepção. Seja um produto de necessidade, seja um produto de desejo, não importa, tá? Porque quando a gente cria uma percepção, consequentemente é onde que a gente vai começar a entender de gerar demanda, tá? Ou seja, não adianta você tentar criar um produto se você não tem uma percepção clara do que é o seu produto. Qual que é o benefício dele, que dor ou problema que ele resolve, o que isso agrega na vida de quem vai estar comprando aí de você. Quando você consegue criar essa percepção, aí sim você começa a partir para a parte da demanda. Aí aqui sim a gente já está começando a falar em investir um pouco mais. Isso em tráfego pago, né, em mídia paga aí, anúncios, né, parcerias e por aí vai. Quando você já tem a percepção criada e você já começou a gerar demanda para a sua empresa, esse daqui é onde é o ponto mais crítico de toda operação de qualquer empresa. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que inteligência comercial. Isso daqui é atendimento. Tudo se inicia e tudo termina no atendimento. Tem muita gente que fala assim, não, marketing começa na hora que você começa a rodar campanhas de tráfego pago. Cara, na verdade, o processo inicial, quando a gente fala em conversão, ele começa aqui, ó, atendimento. Tudo se inicia e tudo termina no seu atendimento. Sabe quando você vai mandar uma mensagem assim para a empresa, aí você fala assim, poxa, estou interessado nisso, o cara manda lá, olá, bom dia, e some, demora a te responder? Cara, isso aí é mais comum do que a gente imagina, né? Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação dessa. Aqui dentro dessa parte da conversão, a gente tem que ficar muito atento, porque como é que as agências, né, às vezes alguma agência que você já contratou, como que ela trabalha, tá? Como que funciona um formato tradicional? Ela faz aqui um criativo, ela faz um direcionamento aqui para o seu WhatsApp, né, da empresa, daqui ela vai para o seu atendimento, né, ou seja, para o seu vendedor, e daqui para frente ela faz assim, ó, lavamos minhas mãos, fizemos a nossa parte, levamos esse lead aqui, né, essa pessoa até você. Só que, na verdade, tem um outro processo que se inicia e quando essa pessoa ela cai para dentro do seu atendimento. Isso é o que a gente chama de inteligência comercial, tá? Que é um processo de rastreabilidade desse consumidor dentro da sua operação. Ou seja, a partir do momento que esse cara mandou um oi aqui para o seu vendedor ou para você, cara, você já tem que começar a rastrear o comportamento dele na sua operação. Isso é o que a gente chama de CRM, ou seja, o relacionamento, o gerenciamento de relacionamento que você tem com esse cliente. Ou seja, aqui você vai entender algumas etapas, né? Aqui você vai entender, né, os leads que estão interessados, as pessoas que tiveram objeção de preço, pessoas que sumiram, né? Ou seja, você vai começar a rastrear o comportamento dela dentro da sua operação.
Quando você entende o comportamento dessa pessoa dentro da sua operação, é onde que você sabe onde você está trabalhando ofertas e, consequentemente, esse valor de aquisição aqui, pessoal, você não está somente investindo em tráfego pago, você está investindo em quê? Aquisições de pessoas para dentro da sua operação. E aí, as pessoas elas investem em marketing e é o que eu chamo de balde furado, ou seja, as pessoas elas vão entrando aqui para dentro da sua empresa, só que essas pessoas elas vão escapando. E o CRM ele é para quê? Para blindar toda essa operação aqui, tá, pessoal? Então, a conversão, por que eu falo que ela é um ponto mais crucial, ela é mais chave? Porque que realmente tem que ter técnica, tá? Tem que ter técnica de vendas, tem que ter uma estrutura de CRM, tem que ter um treinamento constante com a sua equipe, entender qual que é a cultura da sua empresa de vendas. Se você está começando seu negócio agora, não precisa se preocupar em CRM, time comercial, essas coisas. Você mesmo vai fazer o atendimento aqui. Só que lembre que venda é técnica e você precisa realmente ter um suporte, um script, alguma coisa que te leve a conduzir essa pessoa para fazer essa compra. Não é só mandar bom dia ou tentar ali fazer uma venda no improviso. Vendas é técnica. Você tem que trabalhar ali toda a estrutura que a gente faz. Eu vou até estar indicando um livro aqui. Eu vou pegar esse livro aqui agora aqui para vocês, ó. Esse livro aqui é crucial para quem mexe com vendas, tá? Esse daqui, ó. Esse aqui é Gatilhos Mentais, tá? Do Gustavo Ferreira. Eu já li ele umas 2 vezes. Ele é bem fácil de ler, é uma leitura bem tranquila, tá? Então, para quem mexe com vendas, isso aqui é a minha indicação para vocês, tá? Isso aqui você vai entender muito sobre como trabalhar a oferta. Então, se a gente está tendo uma percepção de mercado, a gente está tendo demanda e a gente está conseguindo ter conversão, é onde a gente começa agora a falar sobre lucro, tá, pessoal? Lucro não é o que sua empresa fatura, tá? Lucro é o que vai sobrar aqui, ó, no seu bolso no final do mês. Ou seja, você vai aumentar seu prolabore, você vai ter caixa para fazer uma bonificação, porque o lucro mesmo de verdade ele é da empresa, viu? Então, isso daqui é o que você vai ter que trabalhar. Essa parte de lucro. Então, pessoal, quando você tem já essa estrutura de lucro pronta aqui, o que você vai fazer aqui? Cara, você vai entender o que é um modelo de escala. Tem gente que não gosta quando fala essa palavra escala, né? Fala, escala, né? Não gosto disso e tal. Cara, mas em vez de escala, eu chamo isso de repetição de processo. Então você já entendeu como é que está toda a estrutura, você já criou sua percepção, você já criou sua demanda, você já criou a sua conversão, você já está convertendo, você já está tendo lucro dentro da sua operação. Cara, você não precisa inventar mais nada. Você validou esse processo, você faz o quê? Só repete todo esse processo. Aí você vai desenvolvendo novos produtos, novos serviços do mesmo formato. Traz a percepção, gera demanda, saiba trabalhar a conversão, veja se isso está dando lucro para dentro da sua operação, se isso tem rentabilidade no seu negócio. Aprovando esses 4 pilares aqui, meu amigo, é só repetir todo esse processo. Cara, não tem segredo. Não adianta você querer ter conversão sem percepção, ter conversão sem demanda, ter lucro sem conversão, ter lucro sem demanda. Isso não existe. Tem que seguir todas as etapas. Eu, por incrível que pareça, demorei para entender isso aqui. Isso é tão simples que depois, quando você começa a entender como é que funciona isso, você vai ver que o nível de faturamento, o nível de crescimento da sua empresa, ela vai aumentar. A gente utilizou esse formato e utiliza até hoje para as empresas que nós atendemos e utilizamos aqui dentro. Por incrível que pareça, eu comecei a fazer isso primeiro para as empresas que eu atendo. Aí eu validando o resultado, eu falei assim, opa, peraí, deixa eu aplicar essa mesma estrutura aqui. Então, cara, quando você entende essa estrutura dentro do mercado, aí sim você fala assim, poxa, cara, realmente, agora eu entendi como é que funciona esse game e agora é trabalhar toda essa parte. Não precisa investir alto em marketing, não precisa ficar desesperado porque tem que ser um investimento alto. Cara, essa estrutura uma pequena empresa utiliza e do mesmo jeito que uma grande empresa também utiliza. Qualquer nicho, qualquer segmentação, mercado digital, mercado de vendas, sempre vai seguir essa estrutura. Esse é o formato. Pessoal, é isso daí. Vamos embora, vamos para cima aí, vamos fazer acontecer. E logo menos a gente tem mais vídeo aí para o YouTube aí para vocês. Vamos embora.